Olá, aqui quem fala é Daniel e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Salome. Até o momento, o que nós fizemos foi modelar a nossa peça de maneiras diferentes, uma utilizando recursos 1D e outra recursos 2D. Então, agora que a nossa peça está pronta, o nosso próximo passo vai ser preparar essa peça, trabalhar ela para que a gente consiga fazer uma malha hexaédrica utilizando essa modelagem. Então, para isso, como a nossa peça é uma figura 2D, a gente precisa garantir que toda ela seja composta por elementos de 4 edges. Então, tendo dito isso, olhando para a nossa peça, a gente consegue identificar 3 regiões que vão gerar problema para o Salome na hora de construir a malha hexa. Essas regiões são o círculo, né, o furo, o chanfro e o filete. Só que vocês vão ver que o filete e o chanfro a gente vai resolver de uma vez só. Então, em geral, quando a gente tem esse tipo de situação, a primeira coisa que a gente faz é tentar isolar essas regiões problemáticas do resto da nossa peça. Então, por exemplo, aqui no círculo, a primeira coisa que a gente pode pensar é em traçar uma reta horizontal e uma reta vertical aqui, para conseguir isolar ele. Então, se eu fizer isso, traçar essa reta horizontal aqui, essa vertical, por exemplo, essa parte de baixo aqui, tranquilamente a gente vai conseguir fazer uma malha hexa. Então, imaginem que eu tracei essa horizontal e essa vertical indo até o final. Aqui vai ser formado um retângulo certinho, que a princípio sem problemas, para gerar uma malha hexa. E de maneira análoga, aqui pela outra parte também. Uma coisa que a gente poderia fazer é traçar aqui uma vertical e duas horizontais, assim como a gente fez com o círculo. E aí, dessa maneira, eu vou ter formado um retângulo aqui, que também para o Salome vai ser super tranquilo gerar a malha hexa. O único problema é que eu traçando essa horizontal aqui, eu vou formar um triângulo. E aqui é a mesma coisa com o chanfro, eu vou formar um triângulo. Então, essa solução não é exatamente a melhor. Então, o que eu vou fazer agora vai ser começar a trabalhar cada uma dessas partes uma por uma. E a primeira que eu vou trabalhar vai ser o círculo. Então, como eu tinha dito antes, a primeira coisa que eu vou fazer para trabalhar o meu círculo vai ser isolar ele do resto da minha peça. Então, para isso, eu vou traçar uma horizontal e uma vertical. Só que, para que a minha peça fique o mais homogênea possível, a mais simétrica possível, eu vou tentar fazer isso de uma maneira harmoniosa. Então, como a gente sabe que a medida do centro até esse vértice é 20 milímetros na horizontal e 20 milímetros na vertical, eu vou traçar essas retas horizontal e vertical utilizando essas mesmas medidas em relação ao centro. Então, a minha horizontal vai ficar a 20 milímetros do centro e a vertical a 20 milímetros do centro também. Então, eu vou procurar agora o centro dessa circunferência para me ajudar a traçar essas retas. Então, de uma maneira, para facilitar, né, basta eu procurar o circle aqui e o centro deve estar logo em cima dele. Certinho. Então, eu preciso marcar 3 pontos aqui para traçar essas retas. E, como eu já sei as medidas, é só eu transladar esse ponto até o primeiro ponto aqui, o segundo ponto aqui e o terceiro ponto aqui em cima. Então, vamos aqui no Translate. Então, para fazer o primeiro ponto, como ele vai estar aqui nessa aresta, é só eu selecionar o centro e colocar menos 20 em x, aí ele vai para essa aresta, e menos 20 em y. E dou um Apply. Esse é o meu primeiro ponto. Lembre-se que quando você dá o Apply, ele mantém o ponto original aqui. Então, ele ainda está selecionado o Translation 3, que é o centro do meu círculo. O próximo ponto é basicamente o mesmo Translation, só que agora para o outro sentido. Então, eu vou trocar o sinal do que está em x. Ele já marcou o meu segundo ponto. Apply. E de maneira análoga para o y. É só eu tirar agora o sinal do y que ele vai lá para cima. Apply and Close. E pronto. Agora eu tenho os 3 pontos que eu precisava.
Vou então agora traçar as linhas. Por um ponto. Segundo. Apply. O terceiro. Apply Close. Então agora com isso, eu já tenho como separar o meu círculo do resto da figura. E reparem que, dessa maneira, se eu, por exemplo, prolongar essa reta até aqui embaixo, eu consigo fazer uma malha hexa tranquilamente nessa parte. E se eu, por exemplo, prolongar um pouco essa reta para cá, eu conseguiria também, com mais alguns cortes, tornar essa parte aqui também hexa. E aí, depois seria só resolver o problema do chanfre. Só que com isso eu ainda não resolvi o problema do círculo, eu só isolei ele. E o principal problema aqui é que, dessa maneira que ele está agora, eu tenho, nessa área, vamos dizer assim, eu tenho 4 edges na parte externa e só um edge na parte interna. Se a gente tentar aqui fazer um partition, utilizando essa nossa área, a gente tem uma forma de verificar isso, que é colocando ele para mostrar os edges e clicando aqui nessa opção, Select Subshapes, que ele vai, com ela, você vai fazer o partition, só que ele vai separar apenas as entidades que você selecionar. Se você der um Apply Close agora, ele vai fazer o partition com todas as possíveis. Só que a vantagem é que, se você clicar aqui, ele mostra para você quais são as que são possíveis. Então, com isso, você consegue avaliar quais são os segmentos, né, os edges que o seu corpo tem. E a gente pode ver que o círculo ele é um edge inteiro. Então, você tem um edge, 2 edges, 3 e 4 chegando em um edge só. Se você imaginar, né, o caminho que os elementos vão percorrer, quando você fizer a hexa, você tem esse problema agora. Então, o Salome não vai entender isso. Então, uma solução que geralmente se faz é dividir essa circunferência de maneira a você conseguir esses 4 elementos. Então, eu vou dividir ela em 4 edges para ficar compatível com os 4 edges do contorno. E a principal forma de se fazer isso é criando as diagonais desse quadrilátero. E um dos motivos para eu ter escolhido fazer essas retas com essas medidas é justamente para que essa diagonal passasse pelo centro do círculo, de maneira que eu conseguisse 4 áreas exatamente iguais. Então, para a formação dos elementos lá na malha, essa parte aqui vai ficar uniforme em relação a cada um dos cortes que eu vou fazer aqui agora. Então, para fazer essas diagonais, é bem simples. A gente vem aqui em Inline Construction e dá os vértices. Então, aqui foi a primeira e aqui foi a segunda. Apply Close. Reparem que agora, assim que eu fizer esse corte, eu vou transformar essa área única agora em 4 áreas iguais e que são formadas por 4 edges cada um. Então, por exemplo, essa área aqui de baixo é formada por 1, 2, 3, 4 edges. A mesma coisa com as demais, que são apenas uma rotação dessa área em relação aqui ao centro. Então, com isso, a gente finalizou a preparação aqui do furo e agora falta o filete e o chanfro. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver como resolver e como trabalhar essa parte da nossa peça. Nos vemos no próximo vídeo.